Milionário oferece 5 milhões por uma noite com mendiga negra em Romance Proibido. Iris Valente sempre soube que a vida em uma pequena cidade de Minas Gerais tinha seus desafios, mas nada a preparou para a tempestade que estava prestes a se abater sobre ela. Com apenas 22 anos, seu dia a dia era uma luta constante para cuidar de seu avô doente. Poucas pessoas que lhe restara. As noites sem dormir, os remédios caros, a comida escassa, tudo pesava em seus ombros. Uma equipe de enfermeiros entrava e saía, mas no fundo, Iris sentia a solidão se aprofundar conforme a saúde dele ia se deteriorando. Em meio a essa rotina pesada, um anúncio sensacionalista na internet atraiu sua atenção. Milionário oferece 5 milhões por uma noite com mendiga negra em Romance Proibido. As palavras vibravam na tela, chamando-a para uma realidade que parecia distante, quase fantasiosa. Ao clicar, temeu o que poderia encontrar, mas a curiosidade a levou até um site misterioso que prometia muito. Com um nó na garganta, decidiu que precisava tentar. Se aquele dinheiro pudesse garantir remédios e um pouco de dignidade nos últimos dias de vida de seu avô, então ela iria. A viagem para Brasília foi um misto de expectativa e medo. A cidade brilhava, pulsante e cheia de vida, enquanto Iris sentia-se como uma estranha, como se voasse de um mundo cinza para um cenário repleto de cores e promessas. Ao chegar ao luxuoso hotel onde se encontravam, foi recebida por Kael, um homem imponente, de olhos que pareciam carregar um universo de mistérios. Ele não era apenas um rico playboy. Havia uma tristeza em sua expressão, algo que ressoava com a dor que Iris carregava. Logo, porém, a atmosfera deixaria de ser leve. Enquanto conversavam, segredos começaram a emergir. Iris descobriria que sua mãe, Marina, desaparecida há anos, estava ligada a um passado sombrio. Não era apenas um desaparecimento qualquer. Marina havia tentado expor um esquema horrendo de tráfico de crianças que envolvia Gabriel Santos, um jornalista intrigante que caçava verdades, e Letícia, uma mulher marcada pela crueldade desse mundo, uniram-se a eles. Em meio a um plano ousado para desmascarar os envolvidos, cada novo passo trazia riscos inimagináveis. O peso da corrupção e da dor era quase insuportável. Então, no clímax daquela noite, enquanto a cidade vibrante girava abaixo, tudo se transformou em uma fuga dramática de helicóptero. Iris olhou para Kael, uma mistura de medo e esperança em seu coração. Eles tinham a chance de reabrir a investigação e buscar a verdade. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Conseguiriam eles enfrentar os demônios do passado e criar um futuro juntos? Ou seriam consumidos pelo ciclo de dor e traição que os cercava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você... Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Iris olhou para Kael, seu coração batendo descompassado. O helicóptero temia.
O vento soprava forte enquanto a cidade pulsava lá embaixo. Então, tudo parecia acontecer em câmera lenta. Um grito ensurdecedor cortou o ar. E antes que Iris pudesse entender, a porta do helicóptero se abriu com força. A sensação de queda invadiu seu estômago. O quê? O quê? Kael gritou, mas o som foi abafado pelo rugido do motor. Uma sombra surgiu do outro lado. Um homem vestindo um manto escuro, com o rosto escondido por um capuz. Ele apontou uma arma para Kael. O horror se estampou no rosto dele. A adrenalina tomou conta de Iris, fazendo seu corpo se mover instintivamente. Não! Ela berrou, se jogando na frente dele. O homem hesitou. Você não deveria estar aqui. Sua voz era como veneno, cortante e cheia de ódio. Quem é você? Kael perguntou, angustiado. O capuz bajulou enquanto o homem rugiu um riso gélido. Você realmente achou que poderia escapar do passado? A verdade está mais próxima do que você imagina. E assim, como se uma cortina tivesse sido levantada, ele começou a falar. Você, Iris, não é apenas uma mendiga. Você é a filha de Marina. Iris sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. O que você está dizendo? O ar ficou pesado, a realidade se distorcendo ao seu redor. Sim, sua mãe não desapareceu. Ela foi forçada a sumir. Mudaram seu nome quando você era bebê. Você está no meio de algo muito maior, muito mais sombrio do que imagina. O homem girou a arma para Kael, seus olhos ardendo. Se não se calar, você verá o que acontece quando as verdades são reveladas. Você não pertence a esse mundo de riqueza e poder, Iris. Iris estava paralisada. Tudo que acreditava saber parecia desmoronar. A fraqueza de seu avô, sua luta, estava conectada a tudo isso. Kael a olhou confuso e assustado. Iris, o que ele está dizendo? Você sabe de algo? Ela balançou a cabeça, lágrimas escorregando pelo rosto. Tudo parecia um pesadelo. Como poderia acreditar? Eu só sei que... Eu só quero salvar meu avô, gritou. Você não pode salvar ninguém se não souber quem você realmente é. O homem avançou e seu olhar estava cheio de desprezo. Antes que Iris pudesse pensar, um movimento veloz tomou conta da cena. Kael, num impulso, agarrou o braço do homem, tentando desarmá-lo. A luta fez o helicóptero balançar ainda mais, e um tiro disparou. O som deu lugar a um silêncio gelado. Iris gritou, seus olhos fixos em Kael, temendo pelo pior. O homem cambaleou. Um feixe de sangue esguichou no ar. O desespero tomou conta. O que estava acontecendo? O mundo, antes colorido, agora parecia uma pintura borrada. Kael! Ela gritou novamente, estendendo a mão. Quando ele se virou para ela, a expressão em seu rosto foi de confusão e dor. Eu não sei o que fazer. Uma risada cruel escapou do homem enquanto ele caía. Vocês não têm ideia do que desencadearam. O jogo apenas começou. E com isso, tudo ficou escuro. O helicóptero girou e Iris sentiu seu coração sendo puxado para um abismo de incertezas. As verdadeiras identidades, o passado obscuro, as promessas quebradas. Um nó se formou em sua garganta, enquanto a escuridão os engolia. Para onde vamos parar? Murmurou, enquanto o vazio se apoderava de tudo. O silêncio era ensurdecedor, e a única certeza era que nada seria como antes. O mundo girava em meio ao caos, enquanto Iris sentia o peso da escuridão ao seu redor. A adrenalina pulsava em suas veias, e a imagem do homem caindo ainda se repetia em sua mente, como um eco aterrador. O helicóptero balançava descontrolado, e o grito de Kael cortava o ar, mas seus sentidos estavam todos voltados para o mistério que se espalhava perante eles. Subitamente, tudo virou de cabeça para baixo. O helicóptero se ergueu de uma maneira alarmante,
E antes que Íris pudesse processar, um forte impacto os atingiu. O motor do helicóptero começou a falhar, e elas ouviram barulhos estrondosos, como metal rangendo e fumaça surgindo da cabine. O pânico deixou os rostos de todos pálidos, mas os olhos de Íris estavam fixos na porta aberta, onde a cidade brilhante parecia agora um mero espectro. Kael! Ela gritou, mas o som da falência do motor abafava sua voz. E então aconteceu. Um novo homem surgiu na cena, surgindo de um lugar que parecia impossível. Ele não era um desconhecido. O reconhecera. Era Eduardo, o pai adotivo de Kael, mas algo estava terrivelmente diferente. Ele não estava com um olhar de desprezo ou raiva. Seu rosto mostrava um desespero genuíno. Você precisa ouvir, Íris. A verdade está se revelando. A confusão se espalhou pela mente de Íris. O que você está fazendo aqui? Por que você está agindo como se soubesse algo? Ele limpou a garganta, os olhos ardendo de emoção. A sua mãe, você precisa saber que Marina está viva. Ela não desapareceu, foi forçada a assumir, porque ela conhecia um segredo sombrio que envolve você. Dessa vez, Íris não conseguia respirar. A conexão com sua mãe parecia uma corda sendo apertada em seu coração. Como você sabe disso? Por que você está dizendo isso agora? A incredulidade fazia seu estômago revirar. Eduardo não parecia se importar com a luta do helicóptero ou com o pânico ao redor. Eu fui parte disso. Acredita em mim, Marina não era só uma vítima. Você também não é apenas uma mendiga. Você é parte de algo muito maior, algo que compromete a vida de pessoas inocentes. Mas antes que Íris pudesse digerir tudo, uma explosão ensurdecedora ocorreu. O motor finalmente cedeu sob a pressão e o helicóptero começou a descer de maneira caótica. O pânico tomou conta, mas uma ideia estava começando a tomar forma na cabeça de Íris. O que Eduardo estava dizendo poderia ser verdade. Não! Kael gritou, lutando com o painel. Não podemos morrer assim. Eu não vou perder você. Ele olhou para Íris e, por um momento, ela viu a mesma determinação nos olhos dele. Algo reluzia ali, mesmo em meio à calamidade. E então, como se a realidade tivesse estalado como vidro, a porta do helicóptero se abriu novamente e uma figura conhecida apareceu. Era Letícia, com uma expressão firme. Agora, saltem! O queixo de Íris caiu. Letícia, o que você está fazendo aqui? Eu sei o que precisa ser feito. Letícia gritou, mas para a surpresa de todos, a expressão dela mudava rapidamente, revelando um lado sombrio que Íris nunca havia percebido. A verdade é que eu fui enviada para impedir que tudo isso acontecesse. Sua vida não é apenas um acaso, Íris. Medo e desespero misturavam-se enquanto Íris tentava entender a força daquelas palavras. Quem era Letícia de verdade? Uma aliada ou um vilão disfarçado? Todos os momentos, todos os vínculos, tudo o que acreditava saber, agora parecia desmoronar. Estamos sendo acompanhados, Eduardo gritou, apontando para a cidade abaixo. Eles vêm atrás de vocês. Se não fugirem agora, tudo estará perdido. Íris olhou para Kael, e a aliança deles implodiu sob o peso de verdades não ditas. Você mentiu para mim? Você sabia sobre tudo isso? Mas antes que pudesse responder, algo rompendo o céu acima dele ressoou como o estalar de um relâmpago. E em um segundo mais tarde, a escuridão tomou conta, engolindo os gritos e a confusão. A imagem de Kael desapareceu à sua vista enquanto um mistério ainda mais profundo cercava seus pensamentos. Para onde vamos parar? Pensou, sentindo um nó apertar em sua garganta, enquanto a queda os arrastava para um abismo de incertezas.
A escuridão ao redor parecia viva, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Iris sentia sua respiração curta e rápida. Cada batida do coração era um lembrete do perigo iminente. O helicóptero balançava e o rosto de Kael parecia uma mistura de pânico e determinação. A confusão tomava conta da cena. Tudo parecia um pesadelo, mas Iris sabia que não tinha tempo para isso. O silêncio tinha se transformado em um grito ensurdecedor e as palavras de Eduardo ainda ecoavam em sua mente. A verdade está se revelando. De repente, a porta se abriu mais uma vez e o ar gelado da noite cortou a cabine. Letícia gritava para eles pular, mas a mensagem de Eduardo pairava pesada entre eles. O helicóptero continuava a despencar como se estivesse. Mas antes que ele pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Na turbulência do helicóptero, uma sombra emergiu completamente do nada, crescendo em direção à cabine. Iris viu uma figura mascarada, uma presença sinistra que causou arrepios em sua espinha. Era uma mulher, envolta em um manto negro. "Você não deveria estar aqui, Iris!" Ela gritou, sua voz cortante como uma lâmina. "Isto não faz sentido!" Kael respondeu, seu tom carregado de incredulidade. "Quem é você?" "Sou quem está realmente controlando tudo isso, seu querido Kael," a mulher retorquiu, sem emoção, seus olhos brilhando com uma intensidade que era ao mesmo tempo hipnótica e aterrorizante. "E você, minha querida Iris, faz parte de um jogo que mal compreende." Naquele instante, uma verdade aterradora se solidificou no coração de Iris. A cidade abaixo estava cheia de segredos e mentiras, e ela era uma peça crucial nesse tabuleiro. "O que você quer de mim?" Iris perguntou, tentando manter a voz firme, mas seu corpo tremia de medo. "Quero a verdade," a mulher respondeu, olhando diretamente nos olhos de Iris. "E você tem exatamente o que eu preciso. Sua mãe não desapareceu porque quis. Ela se sacrificou para você ser salva e agora precisa decidir. Se tornará a heroína ou a vilã de sua própria história." O helicóptero tremia ainda mais e a tensão se tornava quase insuportável. Heroína ou vilã? Kael repetiu, confuso. "Você está dizendo que minha mãe, Marina, está viva e que ela foi forçada a assumir? Isso é loucura." A mulher apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Você não sabe de nada, Kael. O passado de sua família está entrelaçado de maneiras que você nunca poderia imaginar. Se quiser desvendar isso, terá que fazer a escolha certa." Antes que pudessem processar aquelas palavras, o helicóptero fez uma curva brusca e um forte estrondo reverberou nas paredes de metal. "Eu devo agir," pensou Iris, seu instinto de sobrevivência subindo à superfície. Sem aviso, ela saltou para fora da porta aberta do helicóptero. O vento rugia e a sensação de queda a envolveu. Iris podia ver a cidade reluzente de Brasília se aproximando rapidamente, mas havia um brilho, uma promessa de liberdade vinda de sua decisão. De repente, um fio invisível puxou-a de volta. Ela se virou, vendo Kael, que havia se jogado atrás dela, tentando segurá-la, o desespero estampado no rosto. "Não, Iris! Você não pode fazer isso!" ele gritou, a expressão de vulnerabilidade cortando seu coração. Neste momento, toda a confiança que ela depositara nele pareciam em frangalhos, e a pergunta ficou no ar: em quem ela poderia realmente confiar?
Iris sentiu a verdade se desvanecer, as amizades se desmoronando, o passado começando a se revelar em uma nova luz sombria. Quais segredos estavam escondidos? E se a mulher mascarada estava certa? Ela era mesmo a heroína ou a vilã dessa história. O peso das escolhas pairava sobre eles, enquanto a cidade abaixo se tornava um borrão. E assim, com a mente confusa e o futuro incerto, Iris se questionou em que ponto tudo se perdeu, como poderia ter chegado até aqui, em um abismo de escolhas. O eco de sua própria voz parecia distante. Para onde vamos parar? O vazio era ensurdecedor, e tudo o que ela sabia estava prestes a mudar radicalmente. Iris sentia o vento gélido cortando seu rosto, enquanto ela caía. O coração pulsava intensamente. Por um momento, tudo parecia estar em câmera lenta. O chamado desesperado de Kael ainda ecoava em seus ouvidos. Iris, não! Mas o impulso de saltar parecia ser a única saída. Quando seu corpo encontrou o ar fresquinho abaixo, um calor avassalador a engolfou. Ela havia caído em uma rede espessa de vegetação, com ramos e folhas acolhendo seu impacto. Um alívio momentâneo a invadiu, mas logo o pânico se instalou novamente. O helicóptero? Nenhum som! O silêncio pesava como chumbo. Iris se levantou, sentindo o coração disparar. As árvores a rodeavam agora, imensas, como guardiãs de um segredo antigo. O caos do helicóptero tinha desaparecido, mas a incerteza permanecia. Iris! A voz de Kael rasgou o silêncio pesado. Ela ouviu emergir das sombras, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Ele parecia aterrorizado. Você está bem? Eu estou, ela respondeu, sua voz trêmula. Mas assim que o olhar dele encontrou o dela, uma sombra cruzou seu rosto. E você? Não sei. Não sei se consigo acreditar no que aconteceu. Onde está Letícia? Ele parecia perdido, como se estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Você viu onde ela foi? O pânico começou a invadir o estômago de Iris novamente. Não! Como poderíamos ter perdido uma pessoa em um momento como este? Kael, respirando com dificuldade, olhou ao redor. Precisamos ir. Eles vêm atrás de nós. As palavras foram um soco no estômago dela. Eles estavam em perigo. Em um impulso, Iris tomou a frente. Vamos! Precisamos encontrar um lugar seguro. E assim, os dois começaram a correr pela floresta densa. Cada passo era uma mistura de medo e esperança. A adrenalina fazendo suas pernas se moverem mais rápido. Então, de repente, uma luz brilhante surgiu entre as árvores. Uma clareira? Quando chegaram perto, a visão que tiveram foi de um círculo de pessoas, rostos cobertos. O coração de Iris disparou. A sensação de que tudo o que conheciam estava prestes a ser revelado a invadiu. Todos eles estavam reunidos ali, em uma atmosfera tensa. Ah, finalmente! Uma voz familiar interrompeu. Era Eduardo, com um sorriso que não alcançava os olhos. Vocês dois chegaram exatamente a tempo. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Kael exclamou, desconfiado. O que está acontecendo? Sem se importar com o desconforto deles, Eduardo gesticulou para o grupo. Esta é a verdadeira aliança. Nós estamos todos aqui para um propósito. E precisamos de você, Iris. O que era isso? Iris trocou olhares com Kael, confusa. Como ele poderia dizer que precisavam dela? Do que você está falando? Uma figura surgiu da multidão,
E Iris quase desmaiou ao reconhecer o rosto. Era Letícia. Mas não era Letícia que conhecia. A mulher estava diferente, envolta em uma aura quase ameaçadora. Você precisa entender, Iris. Tudo o que você sabe está prestes a mudar. E quem são vocês? Kael cortou o tom de voz repleto de incredulidade. Faz parte do jogo, Letícia respondeu, com um brilho malicioso nos olhos. Você e Iris fazem parte de um legado muito maior. E precisamos da sua decisão, Iris. Fazer parte da verdade ou se manter no escuro. Então, uma nova figura emergiu. E Iris não pôde acreditar nos próprios olhos. Era Marina, sua mãe. Iris, a mulher disse, e a voz tinha uma mistura de amor e dor. Eu nunca deixei você. Eu sempre estive aqui. E agora você precisa saber a verdade. As palavras ficaram suspensas entre elas, como se o tempo tivesse parado. Paris sentiu-se perdida. Um turbilhão de emoções a envolvia. Ela não sabia se estava sonhando ou se havia caído em um pesadelo profundo. Quais segredos estavam sendo revelados? Como poderia sua mãe estar ali, viva? Mas antes que pudesse processar tudo, Marina fez um gesto. Uma onda de reconhecimento cruzou o rosto de Letícia. Você precisa escolher, Aris. Ou você faz parte da nossa história, ou desaparece como todos os outros. O que isso significava? A realidade começava a se desmanchar diante dela. Aris olhou para Kael e depois para sua mãe novamente. Seu coração pesado com perguntas não respondidas. Como poderia fazer uma escolha sem entender o que realmente estava em jogo? E ali, sob a luz estranha daquela clareira, na presença de rostos conhecidos e desconhecidos, a verdade estava prestes a explodir em sua vida, e o caminho que tomaria a partir daí nunca mais seria o mesmo. Para onde isso tudo vai nos levar? A pergunta pairou como um mistério para ser desvendado. Iris sentiu o coração acelerar enquanto confrontava Marina. Mãe, é você? As palavras tremiam em seus lábios. O choque a atingiu como um soco. A mulher diante dela era um espírito familiar, perdido em um labirinto de mentiras e dor. Mas a presença dela também levantava mais questões do que respostas. Sim, minha filha, estou aqui, Marina disse, e sua voz estava carregada de emoção. Mas antes que Iris pudesse reagir, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Uma série de explosões ecoou à distância. Era o helicóptero, agora envolto em chamas, caindo na floresta como um aviso sombrio. Desespero tomou conta do espaço. Precisamos sair. Eles sabem onde estamos. Kael gritou, puxando Iris para junto de si. O pânico preenchia o ar, e as sombras do grupo os rodeavam, fechando-se como uma tempestade iminente. Eduardo, o que está acontecendo? O que você sabe sobre isso? Kael exigiu, mas em seus olhos havia um novo receio. O grupo começou a se agitar. Sussurros apressados se espalhavam, como um vento angustiante em meio às árvores. Não é apenas sobre sua mãe, Eduardo disse, o tom grave. Iris, você não sabe a verdade sobre quem você realmente é. Eu não quero ouvir isso. Iris gritou, o desespero a deixando atordoada. E se tudo o que ela já soubesse fosse uma mentira? Uma fragilidade se formava em seu coração. Marina olhou nos olhos da filha. Você tem um legado, Iris. Eu não fiz desaparecer. Foi uma escolha cruel feita por outros. E meninas como você e eu passamos. Isso precisa acabar. O que eram essas palavras? Iris queria acreditar, mas a dor da dúvida a consumia. Ela olhou para Kael,
buscando apoio. Mas havia algo diferente em seu olhar. Uma confusão, uma distância que não estava lá antes. Neste momento, a clareira ficou iluminada por uma luz intensa, como um flash de uma câmera. Todos olharam para cima, e a cena se desenrolou em câmera lenta. A figura da mulher que havia ameaçado antes, a que portava a arma, estava ali novamente, mas desta vez com um exército. Era um grupo de homens armados, fardados, com os rostos cobertos. A tensão explodiu como um estalo. "Droga!" Kael exclamou, seus planos de fuga desmoronando. "Iris, venham!" Letícia gritou, empurrando Marina para o lado. Era como se uma sombra tinha passado sobre ela, um brilho sinistro em seus olhos. "Está tudo se desintegrando. Podemos escapar se formos rápidos." Mas assim que começaram a se mover, algo se estendeu pelo chão. Uma rede, quase invisível, mas maciça. Iris tentou puxar os pés, mas estava presa, paralisada pelo terror. "Kael, me ajude!" Ela gritou, a voz falhando. E então, sem aviso, Eduardo se voltou para o grupo, erguendo as mãos. "Esperem! Ele não pode saber ainda! É muito tarde! Isto não faz sentido!" Iris gritou. "O que você está escondendo?" E nesse momento, a verdade atingiu como um raio. O horror se desdobrou em sua mente. Eduardo estava envolvido em algo mais profundo, mais traiçoeiro. As visões de sua mãe, do desaparecimento, da luta de vida e morte na presença daquela mulher misteriosa começaram a se misturar. Porque a verdade, Iris, é que você nunca foi só uma mendiga. E eu sou seu pai. Eduardo lançou essa bomba e o ar ficou pesado. Iris ficou paralisada. A revelação rasgou qualquer ideia que tinha construído. Uma dor profunda a invadiu. E a rede que a prendia agora se tornava um símbolo de todas as amarras que a vida lhe impusera. O silêncio que seguiu foi cortante. Sem pedras, sem balas, sem escape. Iris olhou para Kael e o desespero se misturou à compreensão. Tudo o que pensara que sabia sobre amor, família e confiança se desmanchava em suas mãos. O que era real? E quem realmente eram todos ali? Um pai que nunca esteve presente. Mas então por que você teve que esconder isso? A voz de Iris estava cheia de dor e raiva. E no mesmo instante, tudo explodiu em movimento. Os homens mascarados começaram a se aproximar, suas intenções claras como o dia. A última coisa que Iris viu foi o olhar de Kai, suas expressões cruzadas por medo e traição. E antes que pudesse gritar, a escuridão se apoderou de si. A única certeza era que o futuro estava cercado por sombras. Iris ficou paralisada, o coração batendo descontrolado. Não, isso não pode ser verdade! A revelação de Eduardo cortou como uma faca fresca. A ideia de que ele era seu pai a deixou em choque, mas o verdadeiro temor veio quando as figuras encapuzadas começaram a se aproximar. "Estamos em perigo!" Kael gritou, puxando Iris para mais perto. A divisão entre eles se transformando em um abismo. O pânico tomou conta do grupo e a clareira se transformou em caos. Iris olhou em volta. Os rostos ocultos na multidão pareciam mais ameaçadores do que nunca. "Só tenho uma chance de te proteger", Eduardo disse, olhando nos olhos dela com uma intensidade que a fez sentir um frio na espinha. "Essa organização, eles não podem saber quem você é, Iris." "Quem eles são?" ela exigiu, sentindo seu estômago revirar. "O que você precisa entender é que todo o seu passado está ligado a eles." Marina tentou expor suas atividades, mas antes que qualquer um deles pudesse reagir, surgiram mais homens da floresta.
Não apenas os encapuzados, mas também autoridades em uniformes. O ar estava carregado de tensão e, de repente, uma série de tiros ecoou, fazendo todos se agacharem. Iris sentiu um nó na garganta enquanto o caos se desenrolava. "Vamos pras árvores!" Kael gritou, puxando Iris pro lado. Mas antes que pudessem dar 2 passos, uma figura familiar surgiu em meio à multidão, e Iris congelou. "Fé, você!" Era sua amiga de infância, Fé, que estava na linha de frente deles. O coração de Iris quase saltou do peito. "Não! Saia daqui!" "Você não deveria estar aqui," Iris gritou. Mas Fé já estava ali, disparando ordens enquanto tentava organizar as pessoas. "Eu vim ajudar! Você não entende, Iris! Eles querem você!" Fé parecia desesperada, mas determinada. Uma das figuras encapuzadas levantou a mão e um grito cortou o ar. "Iris, sabe que sua mãe foi a responsável por todo esse jogo? Não sabe?" A afirmação foi como um tiro no escuro. Iris se virou. O olhar de quem falou era intenso. "O que você quer de..." A pergunta escapou de seus lábios, uma mistura de confusão e raiva. Fé olhou para ela, os olhos arregalados, enquanto o restante do grupo hesitava. Ela entrou para este mundo como uma infiltrada, para derrubar a organização. E você, querida, é a última peça que eles precisam. Você é o seu legado. A verdade começou a desmoronar ao redor dela, como vidro quebrando. Iris olhou para Eduardo, para Kael, para a clareira que agora representava um pesadelo interminável. "Não! Isso não pode ser real!" A voz dela era um sussurro desesperado. Mas o choque foi exacerbado quando outro homem, maior que o resto, apareceu. Sua presença latente casual. O capuz caiu, revelando um rosto que detestava. Um agente que havia trabalhado com Eduardo no passado. "E se eu te disser que todo esse plano foi orquestrado por você mesma?" Os olhos de Iris se alargaram. "O quê? Foi você que decidiu se colocar nesse lugar. Você está tão enraizada neste jogo que não consegue entender tudo que está em jogo. Seu nome, seu legado, tudo isso foi uma escolha que você fez. Você só precisa lembrar." Uma onda de dor e confusão a engolfou. A ideia de que ela poderia ter consciência sobre algo tão sombrio, algo que moldou sua vida toda, era muita para suportar. E nesse momento, o que antes parecia uma luta por identidade se transformou em um labirinto de traição e luz. Ela não sabia quem era mais, a vítima ou a manipuladora. Seu avô, sua verdade. Tudo está ligado. A voz ecoou e Iris sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. A revelação deles não era apenas sobre ela, era sobre tudo. "Não podemos ficar aqui!" Kael gritou novamente, puxando Iris para o lado. Mas agora ela estava em um turbilhão de pensamentos e as sombras ao seu redor pareciam se aproximar. Isso não era apenas uma batalha física, mas um embate de lealdade e identidade. E assim, enquanto o caos se desenrolava, Iris viu uma porta se abrindo entre as árvores, uma saída incerta de um destino que não estava sob seu controle. Para onde vamos depois disso? O pensamento ecoava em sua mente, a neblina do desconhecido envolvendo todos eles como uma névoa densa. A última coisa que ouviu foi um grito, algo quebrando a barreira da confusão, enquanto tudo escurecia ao seu redor. Iris ficou paralisada, o coração batendo descontrolado. "Não! Isso não pode ser verdade." A revelação de Eduardo cortou como uma faca fresca. A ideia de que ele era seu pai a deixou em choque. Mas o verdadeiro temor veio quando as figuras encapuzadas começaram a se aproximar. "Estamos em perigo,"
Kael gritou, puxando Iris para mais perto, a divisão entre eles se transformando em um abismo. O pânico tomou conta do grupo, e a clareira se transformou em caos. Iris olhou em volta. Os rostos ocultos na multidão pareciam mais ameaçadores do que nunca. Só tenho uma chance de te proteger, Eduardo disse, olhando nos olhos dela com uma intensidade que a fez sentir um frio na espinha. Essa organização. Eles não podem saber quem você é, Iris. Quem eles são? Ela exigiu, sentindo seu estômago revirar. O que você precisa entender é que todo o seu passado está ligado a eles. Marina tentou expor suas atividades. Mas antes que qualquer um deles pudesse reagir, surgiram mais homens da floresta. Não apenas os encapuzados, mas também autoridades em uniformes. O ar estava carregado de tensão. E, de repente, uma série de tiros ecoou, fazendo todos se agacharem. Iris sentiu um nó na garganta, enquanto o caos se desenrolava. Vamos, para as árvores! Kael gritou, puxando Iris para o lado. Mas antes que pudessem dar 2 passos, uma figura familiar surgiu em meio à multidão e Iris congelou. Fé, você? Era sua amiga de infância, Fé, que estava na linha de frente deles. O coração de Iris quase saltou do peito. Não! Saia daqui! Você não deveria estar aqui! Iris gritou. Mas Fé já estava ali, disparando ordens enquanto tentava organizar as pessoas. Eu vim ajudar. Você não entende, Iris? Eles querem você. Fé parecia desesperada, mas determinada. Uma das figuras encapuzadas levantou a mão e um grito cortou o ar. Iris, sabe que sua mãe foi a responsável por todo esse jogo, não sabe? A afirmação foi como um tiro no escuro. Iris se virou. O olhar de quem falou era intenso. O que você quer dizer? A pergunta escapou de seus lábios, uma mistura de confusão e raiva. Fé olhou para ela, os olhos arregalados, enquanto o restante do grupo hesitava. Ela entrou para este mundo como uma infiltrada, para derrubar a organização. E você, querida, é a última peça que eles precisam. Você é o seu legado. A verdade começou a desmoronar ao redor dela como vidro quebrando. Iris olhou para Eduardo, para Kael, para a clareira que agora representava um pesadelo interminável. Não! Isso não pode ser real! A voz dela era um sussurro desesperado, mas o choque foi exacerbado quando outro homem, maior que o resto, surgiu, sua presença latente e casual. O capuz caiu, revelando um rosto que detestava, um agente que havia trabalhado com Eduardo no passado. E se eu te disser que todo esse plano foi orquestrado por você mesma? Os olhos de Iris se alargaram. O quê? Foi você que decidiu se colocar nesse lugar. Você está tão enraizada neste jogo que não consegue entender tudo o que está em jogo. Seu nome, seu legado, tudo isso foi uma escolha que você fez. Você só precisa lembrar. Uma onda de dor e confusão a engolfou. A ideia de que ela poderia ter consciência sobre algo tão sombrio, algo que moldou sua vida toda, era muita para suportar. E nesse momento, o que antes parecia uma luta por identidade se transformou em um labirinto de traição e luz. Ela não sabia quem era mais, a vítima ou a manipuladora. Seu avô, sua verdade, tudo está ligado. A voz ecoou. E Iris sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. A revelação deles não era apenas sobre ela, era sobre tudo. Não podemos ficar aqui. Kael gritou novamente, puxando Iris para o lado. Mas agora ela estava em um turbilhão de pensamentos.
e as sombras ao seu redor pareciam se aproximar. Isso não era apenas uma batalha física, mas um embate de lealdade e identidade. E assim, enquanto o caos se desenrolava, Iris viu uma porta se abrindo entre as árvores. Uma saída incerta de um destino que não estava sob seu controle. Para onde vamos depois disso? O pensamento ecoava em sua mente, a neblina do desconhecido envolvendo todos eles como uma névoa densa. A justiça está mais perto do que você pensa. A voz cortante da mulher mascarada ressurgirá sendo uma nova onda de medo. E antes que Iris pudesse reagir, a mulher avançou, apontando um dedo para o céu. Um comando? Uma ameaça? Então tudo se transformou em uma explosão de luz. A claridade ofuscante quase a cegou, enquanto o mundo ao seu redor escurecia. Para onde foram? O que estava acontecendo? E o que aquilo significava para ela e todos os que estavam com ela? Com a luz se expandindo e envolvendo-os, Iris sentiu que uma verdade devastadora estava prestes a se revelar. Um nó se formou em sua garganta. O que estaria prestes a acontecer? O silêncio ecoava. E ela percebeu que a verdadeira luta ainda estava longe de acabar. Iris sentiu a luz intensa ao redor dela e a escuridão se dissipar, mas a verdade ainda estava longe de ser clara. A intensidade do momento era tanta que mal conseguia focar nos rostos a seu redor. Kael estava a seu lado. A expressão dele era uma mistura de incredulidade e medo. Enquanto o caos se desenrolava, ela viu Marina, sua mãe, finalmente ali. Mas a presença dela lançou uma nova onda de desconfiança. "Oi, minha filha." Marina começou, a voz embargada. Mas Iris não queria ouvir. As palavras de Eduardo rondavam sua mente, cada uma cortando mais fundo. Ela queria gritar, exigir respostas. "Por que você me deixou? Por que me ocultou do mundo?" Mas antes que Marina pudesse responder, uma das figuras encapuzadas avançou e os outros se agitaram, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. "É hora da verdade," ele disse, sua voz ecoando como um trovão. E ao fazer um movimento rápido, retirou dentro da capa um dispositivo metalizado que brilhou sob a luz da clareira. Murmúrios de choque atravessaram o grupo. "O que você vai fazer?" perguntou um dos homens. "Revelar a verdadeira identidade dela." Ele sorriu de forma sinistra e a expressão de Iris congelou. "Não," ela sussurrou, o coração martelando no peito. Mas não havia como voltar atrás. Ele pressionou o botão do dispositivo e um holograma começou a se formar no ar. Uma imagem flutuante que tomou a clareira. O que apareceu era um vídeo. Imagens de sua infância, risadas, momentos felizes. E em seguida, a cena mudava, revelando a frieza e o horror de sua mãe infiltrada em uma operação clandestina, conversando com pessoas sombrias e, em um momento, tirando um bebê de um dos braços daquelas figuras encapuzadas. O choque foi como um soco no estômago. Você me tirou deles!" Iris mal conseguia falar. A dor era como uma lâmina cortante. "Precisamos entender o que você realmente é." A figura encapuzada continuou. Seu olhar gélido passava por todos. "Tráfico de crianças. E você era a chave. Todo mundo quer você, Iris." Marina deu um passo à frente. A expressão dela era desesperada. "Iris, não é tudo o que parece. Eu errei, mas eu fiz isso para te proteger." "Protegê-la?" Kael desafiou, a voz carregada de traição. "Você destruiu tudo o que ela poderia ter." O holograma passou para breves flashes de sangue, gritos e os rostos de pessoas que Iris conhecia.
amigos, aliados, a imagem de fé entrelaçada em cenas de corrupção e dor. O burburinho ao redor transformou-se em murmúrios alarmados. Isso não é possível! Ela gritou, a incredulidade inundando suas palavras. O nó em sua garganta a fez sentir que estava prestes a desmaiar. Não pode ser verdade! Mas a voz da figura encapuzada ressoava. A verdade é o que você teme, Iris. Ela se escondeu do passado dela. E agora você precisa enfrentá-lo. Foi nesse momento que um novo som irrompeu na clareira. Um barulho familiar. Helicópteros. A aproximação do barulho ecoou em sua mente, trazendo a certeza de que não havia como escapar. Na fração de segundo seguinte, tudo aconteceu rapidamente. Um dos encapuzados se virou e, sem aviso, disparou uma arma. Iris sentiu o mundo parar. O golpe da bala ecoou como um grito ensurdecedor. Uma expressão de horror se espalhou pelo rosto de Marina. Não! E com isso, a cena mais inesperada se desenrolou. Uma segunda figura, surgindo de uma das sombras, voou em direção a Marina, empurrando-a a tempo e recebendo o tiro em seu próprio corpo. O impacto foi brutal. Iris reconheceu a pessoa. Era Letícia. Isto não pode estar acontecendo! A dor se inundou em sua voz, enquanto a vida de Letícia parecia se escorregar como areia entre os dedos. Vocês não podem me levar. Eu tenho que ajudar. Letícia gaguejou, caindo de joelhos, enquanto os outros se aglomeravam, gritando e se movendo em pânico. Não! Você não pode morrer. Eu não posso perder você também. A confusão tomou conta de Iris enquanto corria em direção a ela, e no meio de tudo isso, o que deveria ter sido um momento de junção, agora dividia a verdade. Iris viu em Kael o mesmo olhar de desespero. O choque, a traição, a confusão, tudo se misturava em um caldo amargo. O que eles realmente eram um para o outro agora? Enquanto tudo girava em torno dela, uma nova verdade começava a se desenhar. Uma verdade de que poderia ser mais cruel do que jamais imaginou. Quando a luz do helicóptero iluminou a clareira e a sombra da iminente ameaça o cercava, Iris se perguntou: até onde você iria por amor e lealdade? O tempo para pensar tinha acabado. O futuro deles agora estava em questão. E a única certeza que tinha era que nada permaneceria do jeito que era. E que o pior ainda estava por vir. Iris se lançou em direção a Letícia, enquanto a confusão se espalhava pela clareira. Não! O grito dela perdeu-se entre os tiros, que ecoavam como trovões. O medo a envolvia, gelando sua espinha. O peso da dor a sufocava. Precisamos sair, agora! Kael gritou, puxando-a com força. Mas Iris não conseguia se mover. Os olhos dela se fixaram na amiga caída, a vida se esvaindo junto com as esperanças. Por favor, não! As palavras foram um sussurro, perdidas no caos. Ela desejava poder correr para impedir essa tragédia, mas o desespero paralisava suas pernas. Eduardo gritou para os outros: fujam! Não é seguro aqui! Sua voz tremia, mas também carregava uma determinação que Iris nunca tinha visto antes. Era necessário. O foco do grupo mudou de Letícia para a fuga, e a adrenalina tomou conta do ambiente. Vamos! Kael puxou Iris pelos braços, e ela finalmente se levantou, arrastando-se até sair da clara. O chão tremeu sob seus pés, enquanto eles corriam em direção à floresta. O som de gritos e tiros ecoando atrás deles. Um rastro de luz atravessou as árvores, iluminando o caminho. Iris sentia a respiração ofegante, cada batida do coração ecoando em seus ouvidos.
Kael lançou um olhar para trás. Ainda estão vindo! Sua voz estava tensa, cheia de urgência. Não podemos parar! Iris gritou. Mas as palavras eram mais um mantra de esperança do que uma certeza. Ela sabia que a verdade estava se esquivando deles, como uma sombra indomável. Logo, encontraram um terreno mais íngreme, e um barulho familiar cortou o ar. Helicópteros voavam baixo, suas lâminas cortando o céu como monstros. Um dos homens encapuzados apareceu, barreira impenetrável à frente. Vocês não podem escapar! Ele gritou, mas Iris sentiu algo mudar dentro dela. Uma força que a empurrava para frente. Vamos, é tudo ou nada! Kael convocou, e eles correram para o lado, se escondendo atrás de uma árvore. A adrenalina a envolvia, mas a dor pela perda de Letícia pesava em seu coração, como um fragmento de vidro se espalhando pela alma. Por que você não me disse antes? Iris encarou Eduardo. Tudo isso, a minha vida. Ele hesitou. E isso foi resposta o suficiente. Naquele momento, a confiança entre eles ficou quebrada. Eu fiz isso para te proteger, ele respondeu, mas não soava convincente. A ferida entre eles se aprofundava. Finalmente, o grupo de homens encapuzados se dispersou, armados e preparados. Iris e Kael avistaram uma oportunidade de escapar na confusão. Aqui, agora! Iris puxou Kael para um buraco sob raízes expostas. Era estreito, mas seria a única chance. Seus corpos se apertaram um contra o outro. E ela podia sentir o calor dele, o jeito como sua respiração ofegante misturava-se com a sua. Ao redor, os sons da batalha pareciam se apagar. A pressão crescente da situação fez com que Iris se sentisse tensa, mas também unida a Kael de uma forma nova. Estamos seguros aqui? Ele perguntou, a vulnerabilidade em seus olhos. Por enquanto, a verdade ressoava como um eco. Não havia garantia. Através das fendas, eles observaram a luta fora do refúgio. Músicas distantes, gritos e armas. O caos estava em todo lugar. Precisamos da verdade, Iris murmurou, e uma nova determinação robustecia seu espírito. Era hora de recuperar seu destino. Então, a imagem de Letícia caindo ao chão atravessou sua mente. A dor pela amiga era real, e uma promessa floresceu dentro dela. Elas teriam um propósito sobre a luta pela justiça. Eu não deixarei isso de forma alguma, ela sussurrou, um novo foco. Mas antes que pudéssemos ordenar suas ideias, o céu pareceu iluminar-se com uma luz estrondosa. O passado e o futuro colidindo. E no meio disso tudo, uma escolha de vida entre o amor e a lealdade, como um dilema. Sentiram a presença de seus medos e a urgência da liberdade se aproximando. A liberdade viria com uma verdade devastadora. Que caminhos tomariam agora? E o que significaria viver com esses novos fardos? O eco desses pensamentos ressoava, enquanto a espera se prolongava e o mundo lá fora ruía. Afinal, qual seria o preço a pagar pela liberdade? A resposta parecia pura, mas cercada por sombras. E assim, no silêncio profundo e suspenso, Iris e Kael aguardavam a resposta à pergunta que mudaria suas vidas para sempre. Agora é a sua vez de agir para não perder esses momentos e as histórias que estão por vir. Você precisa se inscrever no canal agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e dar um empurrãozinho a mais. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações, teorias e sentimentos sobre essa jornada.
Este é um momento para demonstrar seu apoio. A sua participação faz toda a diferença.